Eu queria meditar com vocês nessa manhã o texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Essa declaração de Jesus a Pedro foi dada naquele momento que antecedeu a sua prisão, a traição de Judas, a sua prisão. Ele foi entregue na mão de Herodes, Pilatos, sabemos, foi condenado à cruz, morreu para nos salvar e ressuscitou. O problema com Pedro Pedro era muito sincero, eu não duvido da sinceridade de Pedro, mas ele também era super confiante. Ele superestimou a sua capacidade de resistência às pressões. E Jesus sabia que Pedro ia passar por grande e terrível pressão e que ele iria sucumbir em um certo momento. E é interessante notar que nessa declaração espantosa de Jesus, nós podemos tirar pelo menos aqui 4 aplicações muito rápidas para a nossa meditação. A primeira delas, preste bem atenção: Deus é soberano. O diabo não pode fazer absolutamente nada sem a permissão do Senhor. Lembre-se do exemplo de Jó. Jó só foi tocado por Satanás depois que Deus o permitiu. Calvino dizia que o diabo é o cão raivoso do Senhor, é o pitbull de Deus. Deus o mantém sob seu controle. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. A segunda aplicação que nós podemos tirar aqui é que nós temos, que coisa maravilhosa, um intercessor. Nós temos um amigo que não falha. Nós temos um amigo que pensa em nós 24 horas por dia e ele está sentado à destra, à majestade do Pai. O apóstolo João diz lá no seu primeiro epístola, no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembrem, vocês têm um advogado, um paráclito. Paráclito é a palavra grega que diz alguém que está ao lado de. Você já passou por alguma situação difícil que precisou de alguém com capacidade postulatória para te defender na justiça? Essa expressão capacidade postulatória, muito usada no direito, significa um advogado, alguém com a OAB. E muitas vezes a maioria dos brasileiros não tem condições de pagar um honorário de um advogado e ficam em situação às vezes desesperadora quando precisam se defender ou defender a sua causa. Jesus é aquele advogado que nós temos gratuitamente, ele não cobra honorários. Aliás, ele exige pelo menos 2 coisas nos seus honorários: fé e arrependimento, que creiamos nele e que nos arrependamos dos nossos pecados e os confessemos, e ele se tornará o nosso advogado. Ele é o advogado das causas impossíveis. Essa é a segunda aplicação. Nós temos um intercessor que não se cansa, que não dorme, que não se fadiga, que está de olho em nós 24 horas por dia como o Supremo Pastor. A terceira coisa que nós podemos tirar desse texto é que nós só estamos de pé, meus irmãos, por causa dessa intercessão. Nós só estamos na presença de Deus porque Jesus intercede por nós, porque pela nossa humanidade, pela nossa própria força, nós já teríamos sucumbido. É Ele que nos sustenta e nos mantém de pé. Louvado seja o seu nome. E a quarta coisa que podemos tirar aqui dessa pequena passagem é de que Deus faz isso tudo com propósito, e o propósito de nos manter firmes, o propósito de nos manter de pé, o propósito de nos encorajar, o propósito de nos fortalecer no tempo da angústia é para que nós demos testemunho do seu poder e da sua graça, para que nós evangelizemos outros e levemos outros a conhecer a Jesus e fortaleçamos outros que estejam passando por situações semelhantes à nossa, talvez até piores do que a nossa, ou já passaram por situações como nós estamos passando. Porque Jesus diz: quando tu te converteres, porque Jesus sabia que iria restaurá-lo, apacenta os teus irmãos. Quer dizer, o propósito de Deus não se encerra na vida do crente porque ele pecou. Deus está trabalhando em nós.
Diz lá Paulo em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Minha oração por você nesta manhã é que Deus te fortaleça, que o Senhor te levante, que o Senhor te sustente, que o Senhor te abençoe e que o Senhor se manifeste na sua vida como tem manifestado na minha. Estou passando por uma situação também que rogo orações dos irmãos, mas eu sei, e eu posso dizer como Jó, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E assim Paulo diz também, eu sei em quem tenho crido. Deus abençoe a todos.